Fala pessoal do time do povo, tudo certo com vocês? Começando mais um papo reto com a Fiel aqui no canal do time do povo. Se inscreve no canal, se inscreve e deixa o like que eu, Marco Belo, estou todos os dias de segunda a sexta-feira aqui falando de Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Corinthians disse não, oficialmente. Hoje pela manhã, o Corinthians soltou uma nota oficial dizendo que não aceita a proposta do Flamengo de mudança de datas dos jogos do Campeonato Brasileiro e ou da Copa do Brasil. Vou explicar. Os jogos do Corinthians com o Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil estão marcados, a chamada data base que a CBF coloca. O que é uma data base? É um dia que eles colocam, aí pode ser um dia antes, um dia depois, dependendo da televisão, né? Eles colocam na quarta-feira, a televisão pode passar para terça, para quinta. Então as datas base para as semifinais da Copa do Brasil são nos dias 2 e 17 de outubro, tá? 2 e 17 do mês que vem. Só que tem uma data FIFA e o Flamengo perde vários jogadores. Essa data FIFA acaba no dia 15 de outubro. E o jogo do Corinthians com o Flamengo provavelmente vai passar do dia 17 para o dia 16, porque no dia 20 já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo queria mudar ou a data do jogo pela Copa do Brasil ou a data do jogo pelo Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo não se importa em jogar sem os atletas convocados para as seleções no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo está se lixando para o Campeonato Brasileiro e está dando mais importância para a Copa do Brasil. Acontece que para o Corinthians é muito importante o Campeonato Brasileiro, então é muito importante que tenha essa diferença entre o final da data FIFA, dia 15, e o jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro que está marcado para o dia 20. Então, se alterasse, o Corinthians teria que jogar no dia 16 ou 17 pelo Campeonato Brasileiro, provavelmente sem o Félix Torres, sem os jogadores que são José Martínez, jogadores que são convocados para as suas seleções. Então o Corinthians hoje oficialmente disse não. Muito bem, parabéns ao presidente Augusto Melo. A gente critica quando tem que criticar, a gente elogia quando tem que elogiar. Parabéns ao presidente Augusto Melo. O Corinthians disse não. O Flamengo não manda no futebol brasileiro. Não é um clube que manda e desmanda no futebol brasileiro. Não é um clube que faz o que quer com o futebol brasileiro. O Flamengo achou que poderia simplesmente mudar as datas e o Corinthians disse não. Enfim, voltando ao assunto futebol, hoje os jogadores do Corinthians treinam na parte da tarde no CT Joaquim Grava. Amanhã última atividade, aliás, penúltima atividade, perdão, porque no sábado os jogadores ainda treinam de manhã antes da viagem para Brasília, porque domingo tem jogo contra o São Paulo, que aliás foi eliminado ontem da Taça Libertadores da América, né? Tem o lado positivo e o lado negativo para o Corinthians. O lado positivo é que os jogadores do São Paulo vêm chateados, né? Cabeça baixa, né, para o jogo contra o Corinthians. E o lado negativo é que eles vão querer descontar, lógico, a eliminação em cima do Corinthians, vão querer responder para a torcida e jogar bem e tá. Mas tudo bem, isso não muda nada, clássico é sempre complicado e o Corinthians tem time completo e do jeito que tá jogando tem chance muito grande de vencer o São Paulo no estádio Mané Garrincha em Brasília. O São Paulo vai se arrepender de ter tirado o jogo do Morumbis e mandado o jogo para Brasília. Mesmo tendo torcida única, mesmo tendo só torcida do São Paulo, o Corinthians vai estar jogando com tranquilidade, sem estar na casa do adversário. Porque não é só o estádio, não é só a torcida. Quando o time joga na sua casa, fica concentrado no seu hotel, o jogador dorme na sua cama, come a comida que está acostumado, faz o trajeto que está acostumado. Quando o time joga fora de casa,
dorme num hotel, que às vezes não conhece, os jogadores dormem muitas vezes em dupla no hotel de dentro do CT eles dormem sozinhos, tomam café da manhã, às vezes tem uma comida um pouco diferente, os horários são diferentes, porque tem que sair do hotel, ir para o estádio, tem a pré-eleição, enfim, tem tudo isso quando você está fora da sua casa. O Corinthians vai estar fora da sua casa, vai fazer toda essa rotina, vai ficar no hotel, mas o São Paulo também. E se o jogo fosse no Morumbi, o São Paulo não teria que fazer. Então o São Paulo arrumou um problema para ele mesmo. Quis ganhar dinheiro, vendeu o jogo contra o Corinthians, bem um clássico, hein? Vendeu o jogo contra o Corinthians. Então os jogadores do São Paulo também vão ter eu não digo que é um problema, mas não ajuda, né? Você estar fora da sua casa, ficar no hotel que você não conhece tanto e tal, tem os trajetos diferentes, os horários diferentes, não ajuda o jogador de futebol que normalmente gosta da rotina para desempenhar o seu bom futebol. Enfim, o Corinthians jogando o que está jogando o que mostrou em campo contra o Fortaleza nas duas partidas, contra o Flamengo, no segundo tempo contra o Botafogo, contra o Atlético Goianiense, tem ótimas chances de ganhar do São Paulo. E agora precisa ganhar. Se antes o empate era bom, agora precisa ganhar por causa do jogo do Criciúma ontem. O Criciúma que não ganhava de ninguém. Olha só, o Criciúma não ganhava de ninguém. Ganhou do Grêmio em Porto Alegre. É brincadeira, né, seu Renato Gaúcho? Vai atrapalhar a casa do chapéu, né? Era só ganhar do Criciúma. Conseguiu perder para o Criciúma abriu 4 pontos de vantagem sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro e agora é bom o Corinthians ganhar do São Paulo, né? Se não quiser ficar muito longe aí dos times que estão brigando com ele na parte de baixo da tabela. Dá para sair da zona de rebaixamento ainda nessa rodada, mas precisa de uma combinação de resultados. Fechou, galera? Amanhã eu volto com mais informações do Corinthians aqui no Time do Povo, aqui no Papo Reto com a Fiel. Tchau, vai Corinthians!